uma vez com vocês. E hoje é um dia muito especial. Hoje a nossa história vai ser muito legal. Mas antes de começarmos ela, nós precisamos fazer uma coisinha. E eu vou pedir que vocês façam comigo. Pega aí uma folha normal. Essa minha é amarela, mas você pode pegar as folhas brancas que tem na sua casa. Porque nós vamos fazer uma coisa que vai nos ajudar na história de hoje. Vamos comigo? Primeiro, você vai pegar a sua folha e colocá-la assim, ó, nesse sentido, da parte maior para cima. E nós vamos dobrá-la ao meio. Pede ajuda para algum adulto, se você não conseguir fazer sozinho. Depois que você dobrar essa folha ao meio, você vai dobrá-la também ao meio de novo, desse jeito. Mas dessa vez é só para marcar. E aí, quando tiver marcado no meio, você vai trazer essas duas pontas para o meio, formando como se fosse um triângulo. Assim. E vai sobrar uma partezinha aqui embaixo mesmo, tá bom? O que será que nós estamos fazendo? Você já adivinhou? Agora, com essas partes que sobraram aqui embaixo, nós vamos dobrar para ficar parecido com um chapéu. Isso mesmo, um chapéu de soldado. E você vira o outro lado também. Olha aqui, tá muito parecido com um chapéu de soldado. Será que é isso? Agora, nós vamos pegar essas pontinhas e vamos dobrá-las para ficar um triângulo bem certinho. Olha aqui, tá vendo como ficou? Agora tem essa partezinha aqui de baixo. Nós vamos abrir, ó, como se acontecesse uma mágica. E olha aqui o que formamos. Já está bem pertinho de nós descobrirmos o que vai acontecer. Nessa parte que ficou aqui embaixo, que dá para abrir, nós vamos colocar e fazer uma dobra formando outro triângulo. Vamos fazer isso dos dois lados. Esse lado e do outro lado. Olha aqui. Viram? Formou um triângulo. E agora já tá bem pertinho. Você vai abrir. E agora, a parte principal. Olha, gente! Formou um lindo barquinho. Aí agora você só ajeita o barquinho. Tá vendo? E hoje a nossa história vai se passar em um barco muito especial. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Alguma vez você já sentiu medo? Eu já senti medo. E quais são os medos que você sente? Muitas vezes nós temos medo de trovões, temos medo de ficar no escuro, temos medo de alguma coisa que vimos na TV. Só que deixa eu te contar uma coisa. Jesus pode dar paz para o nosso coração e nós não precisamos ficar com medo dessas coisas. Sabe, eu conheço uma história de algumas pessoas que ficaram com medo. E essas pessoas eram os discípulos de Jesus. Isso mesmo. Ai, tia Camila, eu não sei o que é discípulo. Discípulo eram os amigos que Jesus escolheu para andarem juntinho dele, para ficarem bem pertinho dele. E crianças, eles ainda não tinham aprendido isso. Eles ainda não tinham aprendido que Jesus pode nos dar paz, mesmo quando estamos passando por problemas. Então, um belo dia, os discípulos de Jesus estavam com o próprio Jesus. E Jesus havia falado para milhares de pessoas sobre o amor de Deus e sobre as coisas que Deus faz para todo mundo. E então eles iam para o outro lado do rio e eles tinham que andar de barco. Então, pega o seu barquinho. Todos entraram no barco. Vou colocar todos no barco. E Jesus, ele entrou no barco também, mas ele já estava muito cansadinho, porque ele tinha falado para as pessoas
durante várias horas, então ele estava bem cansadinho. E aí ele foi dormindo, né, no barco. E aí aquele barquinho foi, mas de repente começou uma grande tempestade. E as ondas levavam aquele barquinho para um lado e para o outro, e os discípulos ficaram com muito medo. Isso mesmo, crianças, eles ficaram com muito medo. Muitas vezes, eu e você também temos medo, sabe? Por exemplo, eu tenho muito medo de barata. É um bichinho bem pequenininho, mas talvez você também tenha medo de alguma coisa. Nós temos medo de insetos, podemos ter medo de cachorros grandes, podemos ter medo de nos perder, de ficar sozinhos no escuro. E isso tudo é muito ruim, mas precisamos confiar. Sabe por quê? Porque Jesus pode nos dar paz, mesmo em momentos em que temos medo. O medo, ele pode até existir, mas nós precisamos confiar de que Jesus pode nos dar essa paz. Só que os discípulos ficaram com tanto medo daquelas ondas enormes para cima e para baixo, e Jesus lá, dormindo. Nossa, os discípulos estavam fazendo, sabe o que, crianças? Eles estavam olhando para Jesus e diziam: nossa, será que Jesus não vai se importar conosco? E eles foram lá e acordaram Jesus. Jesus, acorda, Jesus. Você não se importa com a gente? Olha, o nosso barco está afundando. Ah, crianças, vocês acham que Jesus não estava se importando com os discípulos? Ele estava sim. Jesus, ele se importava com os discípulos do mesmo jeito que se importa comigo e com você. Isso mesmo. Jesus, ele se importa tanto e nos ama tanto que ele desceu do céu. Isso mesmo. Ele desceu do céu, se fez homem, andou com todos aqui, falou do amor de Deus e nunca fez nada que desagradasse a Deus. Nunca pecou. E então, Jesus morreu para salvar o meu e o seu pecado. Isso me importa conosco e um dia Ele quer nos levar para morar no seu lar dos céus. E Ele se importava também com os discípulos. E então Jesus acordou e olhou aquele lugar. E sabe o que Ele fez? Ele falou: vento, pare, mar, se acalme. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, o mar se acalmou e o vento parou de soprar. Tudo isso porque Jesus é poderoso para fazer todas as maravilhas que Ele quer. E Ele também pode fazer você se sentir em paz, mesmo quando você sentir medo. Aqueles discípulos estavam ainda assustados. E sabe o que eles diziam? Nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não estavam conseguindo acreditar que Jesus havia feito tudo aquilo. Mas Jesus é poderoso e Ele pode dar paz mesmo quando você sente medo. Então, daquele dia em diante, aqueles discípulos entenderam e aprenderam que o Senhor Jesus é o único que pode dar paz e que Ele está no nosso barquinho, assim como Ele estava no barquinho dos discípulos. E então, aqueles discípulos entenderam isso e que vocês também possam entender que quando Jesus está no nosso barco, Ele pode fazer tudo e Ele pode nos dar paz, mesmo quando sentimos medo. Então, não se esqueça disso. Um beijo e até a próxima semana.